Olá, missionários de Jesus Cristo. Estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a nossa Bíblia católica, né? Aqui eu tenho algumas Bíblias. Essa aqui está bem velhinha, porque eu uso bastante ela, né? Ela já está aí, eu gosto muito dela, sabe? A Bíblia da CNBB. Ela tem uma leitura fácil, ela tem as letras grandes, é muito boa para o seu dia a dia, tá? Tenho aqui também, né, que eu uso muito também, essa aqui, a da Ave Maria. Ela é muito usada a maior parte das pessoas usa essa Bíblia, né? Ela é uma Bíblia de estudo, de pesquisa, tá? É uma Bíblia muito boa, né? Mas a leitura dela não é tão fácil assim, né? Mas ela é muito boa mesmo. Gosto de usar ela no dia a dia. E tem aqui a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho aqui, né? Que eu também gosto de fazer pesquisa nela. Também ela tem um rodapé dela, é muito bom, muito grande, tem muita coisa no rodapé. E eu não gosto muito dela assim, porque eu comprei uma que tem as letrinhas muito pequenininhas e às vezes me dificulta, né? Mas é uma Bíblia muito boa para estudo também, né? E existem outras Bíblias também, muitas outras por aí, e você tem muito site, né? Tem muito site hoje, você no celular, as pessoas que têm celular. Então, o acesso à Bíblia é muito fácil. Isso nós damos graças a quem? A São Jerônimo. São Jerônimo que traduziu nossa Bíblia para o latim, né? E o acesso ficou mais fácil para as pessoas. Este mês de setembro, é considerado o mês da Bíblia, né? Graças a São Jerônimo, que lá no século IV a.C., né? Um papa chamado Dámaso I, ele convidou São Jerônimo, São Jerônimo ele é um teólogo, né? Um estudioso da Bíblia, para traduzir a nossa Bíblia, que antes a Bíblia era escrita em hebraico, aramaico e depois grego, né? Aí o São Jerônimo traduziu para o latim, sabe? E então o dia 30 de setembro é considerado o dia de São Jerônimo e também o dia da Bíblia, tá? E você, já leu sua Bíblia hoje? Tá? A Bíblia, o São Jerônimo falou assim, tem uma frase aqui muito interessante de São Jerônimo que ele diz assim: ignorar as escrituras, que é a mesma palavra que a Bíblia, né? Ignorar as escrituras é ignorar a Cristo, tá? Portanto, leiam a Bíblia. E tem no o Salmo 119, ele fala: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha só que lindo. Então, Jesus é a luz, ele ilumina os nossos passos, o nosso caminho, sabe? Então, sem ele nós tropeçamos, nós caímos. Ele nos sustenta, ele nos liberta, ele nos leva para um caminho próspero, mais próximo dele, né? Leva para o seu caminho, que é o da porta estreita. Então, a Bíblia é o próprio Jesus. Você lê a Bíblia, você está conversando com Deus, certo? Bom, e aqui nós temos algumas bases, né, da nossa igreja que nós falamos que são, né, aqui só um minutinho, temos a base da nossa igreja que são a Sagrada Tradição, que é inspiração divina transmitida oralmente. Quando a Bíblia surgiu,
Logo, sabe, a Bíblia não foi escrita assim de um dia para o outro. Antigamente, as pessoas transmitiam a palavra de Deus, que era inspirada pelos apóstolos, transmitiam às pessoas oralmente. Aquela palavra que eles sentiam, que Deus comunicava com eles através de sonhos. Então, existia diversos tipos de comunicação que Deus fazia com os antigos e conosco também hoje. E eles passavam para as pessoas oralmente, porque não tinha papel, né? Depois veio o papiro, né? E outros papéis que eram frágeis, difíceis, né? Rasgavam com facilidade, tá bom? Aí depois veio a tradução da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura é também um dos pilares da nossa igreja. Ela é uma inspiração divina através da escrita. Aí que começou, sabe, as escritas. Por quê? Porque as comunidades onde os apóstolos levaram a palavra de Deus, eles começaram a exigir mais, nós queremos algo escrito, né? Então, começou a escrita. Isso aí, estou falando desde antes de Cristo, né? Então, aí surgiu um escrito chamado Didaqué, né? Que foi tipo um catecismo para as pessoas se orientarem melhor. Muito bem. Aí depois nós temos o Sagrado Magistério, que é outro pilar da nossa igreja. O Sagrado Magistério, ele é a revelação divina através dos ensinamentos da igreja. Aí você vê que vem os padres, vem os bispos, sabe? É o que eles ensinam também, o Papa, né? Todos esses ensinamentos que a gente tem hoje, que a gente vê nas missas, sabe? Chamamos de Sagrado Magistério, certo? Muito bem. E a nossa amada e querida Bíblia, ela tem 73 livros. Olha só que lindo, sabe? É o livro dos livros. Aí que é excelente. Ela é a Bíblia, o meu livro de cabeceira, sabe? Então é o meu de jejum, todo dia. Eu me abasteço todo dia lendo a palavra de Deus. Eu não gosto nem de ver lá no celular. Eu gosto de ir diretamente na Bíblia. Eu vejo no celular para me ver a leitura, as leituras do dia. Eu vou lá na Canção Nova, sabe? Vejo a leitura do dia, que vem o Salmo, vem a primeira leitura e vem o Evangelho. Aí, quando eu vou ler o Evangelho, eu vou para a Bíblia, né? Então, isso é muito bom. Nós temos, e a Bíblia era dividida em testamentos. O testamento, que nós falamos, Primeiro Testamento, né? No Primeiro Testamento, nós temos 46 livros. E o Novo Testamento, nós temos 27 livros, que aí dá um total de 73 livros. Que maravilha! Livros poéticos, livros históricos, sabe? Sapienciais, né? Então, proféticos. São vários livros que contam a história do povo daquela época. Desde do povo que saiu lá de Israel, né? Isso é histórico. Desde lá de Israel até, sabe? Até a Terra Prometida. Olha que bacana, né? Os proféticos, eles vão contar coisas proféticas, poéticas, muito lindos. E cada coisa mais linda que vai te encantando. E você vai olhando e pesquisando, lendo, e Jesus vai te dando a sabedoria, vai te inspirando,
sabe, vendo o seu esforço, ele vai lá te lapidando, sabe, e te curando, que a Bíblia te cura. Você lendo a Bíblia, você tem cura, sabe? Isso já aconteceu comigo, várias pessoas, entendeu? Isso é muito importante, importantíssimo. Muito bem. Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui que eu possa... Pois é. Então, nós temos, por exemplo, 5 primeiros livros da Bíblia, chama-se Pentateuco. Pentateuco. Muito bem. Que são os primeiros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros. Que esses 5 primeiros livros, eles vêm, conta a história lá do povo de Israel, o pessoal saindo lá do Egito, da escravidão, né, indo para a Terra Prometida. Esses livros são a base, sabe? Conta a história dos grandes, né, que escreveram a nossa Bíblia, né? A história do povo daquela época. Muito bem. Alguns livros, né, chamados deuterocanônicos, são esses livros que tem na Bíblia que não constam na Bíblia evangélica, na Bíblia protestante, certo? Eu vou citar os livros aqui, que não constam, são deuterocanônicos. São eles: Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, e além de trechos específicos dos livros de Esté e de Daniel. Então, a Bíblia deles só tem 66 livros, né? Então, nós temos 73 livros na nossa Bíblia, que você deve deglutir. Ela não é para ficar lá guardada, sabe, pegando poeira. A Bíblia é para ser lida, sabe, com fé, com amor, tratar ela com carinho, caminhar com ela, participar nos grupos com ela, levar a palavra a uma pessoa que está precisando, da sua família, amigos, né? De alguém mais distante. Eu estou fazendo esse vídeo. Meus vídeos que eu faço aqui neste canal, sabe? É justamente para levar a palavra de Deus, para evangelizar, principalmente pessoas que estão afastadas, que estão cabisbaixo, que precisam de uma palavra amiga, de uma palavra de Deus, que Deus é o nosso verdadeiro amigo. Através daqui, meu amor, você nunca vai se sentir só. Nunca. Por quê? Porque você tem o principal contigo, que é Deus, que Ele está aqui, ó, vivo aqui na palavra dEle, tá? Vivíssimo. É luz, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Olha que lindo! Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Você não vive sozinha, meu amor. Ele vai iluminar você. Essa palavra aqui vai iluminar, vai te levar no caminho mais iluminado. Tá? Eu quero que você, meus queridos e minhas queridas, sabe? Se gostar do meu vídeo, dê um likezinho aqui, ó, no YouTube, sabe? E escreva alguma coisinha lá para mim. Me incentivam também. Eu também preciso de incentivo. Eu tenho um incentivo maior aqui, mas o seu também é importante, tá? Eu te desejo ótima semana, tá certo?
Um beijo no coração. Fique com Deus aqui, com a palavra dele no dia a dia, no seu coração, na sua vida, no seu passo, no seu caminhar, na sua família, nos seus amigos, em tudo. Amém!